Olá, tudo bem? É um prazer, é uma satisfação estar mais uma vez com você no nosso Minuto. Gente, muito obrigado pela sua companhia. Eu quero, antes de prosseguirmos com este vídeo, pedir que você, por gentileza, se ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, aciona as notificações, curte os nossos vídeos, comenta, deixa algum questionamento, alguma observação, tudo isso vai nos ajudar a melhorar o canal e podermos alcançar um maior número de pessoas. No entanto, também quero registrar o meu agradecimento a todos vocês que já se inscreveram. Somos mais de 100 inscritos e para nós é uma alegria. Temos um alvo, temos um objetivo, um desafio muito grande, de alcançar os 1000 inscritos, mas devagarinho a gente vai conseguindo em nome de Jesus. E você pode nos abençoar, você pode ser um parceiro ajudando-nos a divulgar este canal, tá bom? Eu conto com você em nome de Jesus. Queridos irmãos, hoje eu quero convidar você a estar fazendo uma reflexão comigo a respeito de como lidar com a dor da alma. Essa semana eu estava dando uma olhada nos status do WhatsApp e um dos status me chamou a atenção. Lá se encontrava uma frase e esta frase ela dizia mais ou menos assim: sangra, mas seca. Depois que sangra, seca. E o contexto em que essa frase estava inserido era um contexto em que havia uma reflexão a respeito das questões, dos conflitos, dos ferimentos que sofremos ao longo da nossa caminhada nesta vida. E quando esses ferimentos são na alma, parece que eles doem muito mais. Mas assim como o corpo, que de forma imediata trata o ferimento, cicatrizando, fazendo com que o sangue derramado comece a coagular e feche o ferimento para impedir que bactérias, corpos estranhos possam entrar no organismo e causar danos, a alma também tem o seu processo de cicatrização. E esse processo muitas vezes é desafiador, contudo ele é necessário para nos tornar mais forte e impedirmos que estes ferimentos nos causem uma lesão ainda mais severa. Eu quero convidar você a observar na vida de Jesus 3 coisas muito importantes que ele nos demonstrou para nos ajudar a lidar com a dor da alma. Essas 3 características, essas 3 observações, elas se encontram em Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao 46. Nesse texto, nesse trecho de Mateus capítulo 26, nós vamos ter uma narrativa a respeito do Getsêmani. Acontece que Jesus se aproximava do momento em que se entregaria à morte em nosso lugar, sofreria a penalidade que era nossa, passaria pelo sofrimento que dizia respeito a nós, pagaria pelos pecados que nós cometemos. E quando se aproximou este momento, Jesus começou a ter uma série de encontros reservado com seus discípulos. Anteriormente a essa narrativa, Jesus apresenta o traidor, apresenta a Judas como o traidor. E ele se dirige aos discípulos e diz uma palavra muito bonita: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele não condena Judas, mas ele pede para que os discípulos tomem uma atitude de amar a Judas e não de tentá-lo, no ímpeto de uma raiva, de uma revolta, tentar ferir, tentar agredir, isolar a pessoa do Judas. Mas Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então o contexto já nos aponta para os relacionamentos e os seus conflitos, como o cristão deve lidar com estas coisas. Como é que o cristão deve lidar
com esses relacionamentos conflituosos. O cristão é diferente. O cristão não age de forma impetuosa e com um objetivo de ferir o outro, mas o amor sempre tem que ser evidente na vida do cristão. Por fim, Jesus entra nesse cenário de uma maior particularidade. Agora Jesus está no jardim e ele começa a sentir toda a pressão, todo o processo que ele haveria de enfrentar. E na estrutura humana, o seu corpo começa a reagir a isto. Então ele resolve levantar-se e deixa os discípulos, acampados ali, deitados, e segue para um lugar mais reservado. Contudo, ele leva consigo alguns de seus discípulos, uns discípulos mais chegados, discípulos que ele poderia contar naquele momento de angústia. Ele poderia contar que isso iria ajudar, a enfrentar este processo. E às vezes nós não fazemos isso. Nós não escolhemos pessoas que entendemos que vão nos dar suporte, nos ajudar, ser um aliado neste processo difícil que enfrentamos. Nós também fazemos isso. E Jesus o fez. A primeira coisa que eu quero que você grave a respeito de como lidar com as questões da alma é fazer como Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Jesus começou a se entristecer e se angustiar muito. E olha só que interessante. Então lhes disse, Jesus vira para os seus discípulos e diz: a minha alma está cheia de tristeza mortal. Ficai aqui para vigiar comigo. Primeira coisa, Jesus não escondeu a sua dor. Quando você estiver passando por uma dor tremenda, angustiante, não esconda, não sofra só, não se isole, não viva essa ambiguidade de estar na coletividade sorrindo e na particularidade do seu quarto, na individualidade do seu quarto, viver angústia de morte, lágrimas, choro. Aceite primeiro este processo que você está passando e, por fim, revele alguém de confiança. Escolha bem a quem falar, a quem revelar. Depois que Jesus sente essa angústia mortal, a bem da verdade, era um processo no qual somente ele teria que passar. Portanto, você pode estar pensando, não, Eliabe, essa comparação não é tão válida porque este processo que Jesus enfrentou é um processo único, específico, ímpar da pessoa dele. Mas eu quero lembrar a vocês que o que nós precisamos extrair deste exemplo de Jesus, e é o que eu quero que você absorva nesta mensagem, é que Jesus, em sua estrutura humana, tal como você, tal como eu, passamos por processos onde a nossa angústia, os nossos sentimentos, eles sofrem com a dor, com a angústia da alma. Então, com Jesus não foi diferente na estrutura humana. E Ele está mostrando para nós como lidar com essas emoções. Ele pegou esse momento, se retirou em reservado, levou consigo a quem poderia vigiar com Ele, amigos, pessoas que pudessem estar com Ele, ladeando com Ele este momento, e foi orar no Getsemane. Jesus teve este reconhecimento, revelou aos seus discípulos, segunda
coisa que nós devemos fazer: revelar a nossa dor aos nossos amigos, aos nossos parentes, aos nossos irmãos. Compartilhar deste momento. A bem da verdade, nós devemos estar prontos para algo. Os discípulos que Jesus o levou consigo não vigiaram com ele. Deixaram ele só. Enquanto Jesus suava sangue, eles dormiam. Então eu quero lhe dizer mais uma coisa. Nós não estamos isentos de decepcionar as pessoas. Há pessoas que têm expectativas em nós. E essas expectativas nem sempre nós podemos alcançar, preencher. E algumas vezes nós geramos falsas expectativas nas pessoas e depois não podemos satisfazer. Da mesma maneira, as pessoas o fazem conosco. A vida é assim. No transcorrer da nossa vida, nós vamos tanto sofrer decepções como nós vamos decepcionar pessoas. E aqui Jesus passa por este processo de angústia ao ver os seus amigos dormindo enquanto ele suava sangue. Então Jesus resolve tomar a terceira e última atitude que eu quero que você o faça. O texto bíblico nos diz assim, e é nesse texto que eu quero que você observe a terceira e última dica, ou a terceira e última forma de como lidar com a dor da alma. A primeira, reconheça essa dor, apresente essa dor a você mesmo. Perceba que ela existe e que tem que ser tratada. Segundo, fale dela para alguém, compartilhe, converse. Indo um pouco diante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, na nossa vida, nada está ao acaso. Tudo está sobre a autoridade, o comando e o domínio do nosso Deus. Se até as folhas secas que caem das árvores o fazem com a permissão de Deus, imagine nós, seus filhos amados. Então, querido, algumas circunstâncias da vida serão desafiadoras. Algumas circunstâncias da vida nós mesmos produziremos feridas à nossa alma. Algumas circunstâncias da vida, essas feridas serão proporcionadas pelo simples fato da vida cotidiana, do exercício normal da vida cristã. Enquanto vivermos aqui, nós vamos passar por desafios, tribulações, conflitos, lutas, pelejas, batalhas. A certeza que nós temos é que não passaremos sozinho. Há sempre um fator pedagógico, há sempre uma ação divina para fortalecer-nos, para tornar-nos maior, para nos fazer crescer. Mesmo quando estas ações são frutos de nossas inconsequências, Deus converte estas ações quando há um arrependimento sincero. Ele converte essas ações inconsequentes em algo proveitoso para a edificação das nossas vidas. Por isso, meu querido ouvinte, quando a dor da alma, a ferida na alma, for aberta e isto incomodar, estiver dolorido, primeira coisa que você tem que fazer, enfrente. Perceba que há algo
que precisa passar por um processo de cura, enfrente. Trate. Há pessoas que enfrentam processos de combate ao câncer, mesmo sabendo da impossibilidade, às vezes, da cura. Os médicos já desenganaram, mas eles enfrentam qualquer processo de cura que houver, que for sugerido. Então, não desista. Enfrente. Enfrente. Segundo, apresente estas feridas, estas dores a alguém que você confia, ao seu pastor, ao seu pai, seus irmãos, seus amigos que são mais chegados que irmãos, se esse for o caso. Recomendo que considere apresentar primeiro a entes da família que podem guardar sigilo, segredo, dependendo daquilo que está incomodando, e respeitar a sua intimidade. Mas se você achar por bem contar a um amigo, faça. Não carregue esta dor só. Não sofra sozinho. Compartilhe. Por fim, apresente ao Pai. E saiba que a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 12 que a vontade do nosso Deus é boa, é agradável e é perfeita. Por isso que a vontade dele é sempre melhor. Então faça-se a sua vontade, vontade de Deus, e não a nossa. Permita-me abrir só um parênteses dentro da segunda opção de procurar alguém para compartilhar. Não discrimine a ajuda profissional. Se for necessário, psicólogos. Se for necessário, psiquiatras. Se for necessários, médicos especialistas. Mas procure a ajuda de um profissional. Não sofra só. Eu espero que esta palavra tenha alcançado o seu coração e tenha lhe trazido alguma alegria neste momento difícil, alguma fundamentação, alguma esperança, algum vestígio, algum vislumbre de solução. Estarei orando por você nas minhas orações e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. E até o nosso próximo vídeo.